Sabe aquela frase, aquela mania que a pessoa faz, gente, que aperta um botão da irritação na gente? E aquela mania só ela tem de me deixar irritado. Pois é, hoje a gente vai falar sobre abrir o jogo, na verdade, né? Sobre as pequenas coisas, as manias, os vícios E como a Bíblia e nos como a ensina a Bíblia nos lidar ensina a com lidar com cada um isso. deles. Seja Sejam bem-vindo bem-vindos a ao Dois Dois com com Cristo. Eu Cristo. sou Nay Eu Gonçalves. sou o Márcio Rodrigo. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as manias que podem gerar uma guerra aí no seu casamento e podem ser evitadas. E como a Bíblia nos ensina a lidar com isso. No dia a dia, não são os grandes problemas que desgastam o relacionamento. O segredo mora nos pequenos detalhes. E se você aprender a lidar com o que de fato te irrita na outra pessoa, você evita de explodir e com certeza tem uma relação muito mais simples para gerar. E se você não aprender a lidar com esses detalhes que te irritam, certamente você vai explodir por coisas pequenas, mas se você aprender a lidar, você vai ter uma relação, um casamento muito mais prazeroso. Provérbios 19:11 diz: a prudência do homem o faz conter sua ira, e é glória sua ignorar as ofensas. Ser prudente é entender que o outro é diferente de você. Vamos à lista? Não, ficou ruim demais. Nossa, não. Nossa, ficou assim. Ficou? Vai. Ser prudente é entender que o outro é diferente de você. Vamos à lista. A frase, você que sabe ou tanto faz. Essa é a frase das mulheres, né? É sempre as mulheres. Essa frase é típica delas. A gente tem maneira de falar isso e isso soa, gente, como desinteresse, como que você não quer fazer aquilo. Exatamente assim. Que você joga a responsabilidade do outro exatamente decidir sobre tudo. E aqui a gente pode entender como que a gente faz para poder evitar isso. Então a gente pode trocar as palavras, né? Existe no mínimo duas formas de falar uma coisa. Então a gente pode trocar as palavras por eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Sugerir algumas outras coisas que facilita a comunicação do casal. Verdade. A segunda que a gente também tem aqui em casa, eu acredito que você também tenha na sua, se trata do aparelho celular. O celular enquanto está falando. É o não dar atenção ou as mulheres têm muito disso. Elas falam que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Hoje é mentira. Quando eu tá, às vezes acontece no carro, eu tá mexendo no telefone, ele conversa comigo, aí na hora que ele fala, aí ele tá nem prestando atenção, não tem como, não escutou, entendeu? Não escutou. E o que a gente faz para a gente poder melhorar isso? Né? O ideal é a gente abandonar o celular no momento que a gente vai conversar com a outra conversar um com o pessoa. outro, né? E dar de fato atenção. Isso não é só com o cônjuge, não, tá? Com os filhos também. Inclusive, ele tem uma forma de conversar com as meninas assim. Quando ele está conversando, ele baixa o telefone para dar elas atenção. Eu tenho me policiado, ou então eu falo com elas assim, espera um pouquinho para eu terminar o que eu estou fazendo para dar devida atenção. Verdade. Porque senão você foca em outras coisas. Uma outra forma também que eu estava tentando, né, com as crianças também, é de entregar o celular para elas, guardar no lugar que elas sabem. E aí, estão até ali. Guarda num lugar que elas sabem, que aí você não vai ter acesso, você pode estar ali de corpo presente, né? 100% do tempo, de atenção. Exatamente. Uma outra questão, gente, é a frase, você sempre faz isso ou você nunca. Essa aqui é uma generalização que é injusta, porque normalmente você já cobrou da pessoa aquela coisa que ela deixou de fazer, e aí por um pequeno deslize você volta toda a história lá atrás, né, marido? É. E aí você começa a falar uma coisa, isso é muito ruim, porque a pessoa já passou por aquilo, já aprendeu com aquilo, e um deslize não determina toda a jornada. E isso meio então, que gera uma frustração na pessoa, porque situações que já foram superadas, que já teve uma evolução, você falar que você sempre faz isso, você gera uma frustração na pessoa. Voltar lá no início, você desabona tudo que a pessoa teve, toda a evolução que ela teve até hoje. É verdade. E aí uma forma de resolver isso na verdade, é você, por exemplo, a pessoa sempre deixa, em vez de falar, você sempre deixa esse copo aqui. Você fala, você pode guardar o copo, por favor? Né? Conversa de outra maneira, muda a forma de falar. Uma outra forma que a gente até anotou aqui por exemplo, eu estou cansada, você pode me ajudar nisso? Ao invés de falar, você nunca me ajuda de jeito nenhum. Então, assim, mudar a forma de falar, muda o sentido e muda também a forma como a pessoa pode nos ajudar. Verdade. O próximo hábito que nós vamos falar está muito ligado aos homens, mas acontece também com as mulheres. Né? Deixar coisas pelo caminho ou esparramadas pelo meio da casa. Acontece muito com os homens, com a toalha molhada em cima da cama. Aqui em casa acontece com a chuteira
suja do futebol, A minha chuteira, a sua gente. chuteira no banheiro. Acontece com a botina da empresa lá na varanda, no meio da varanda, Exemplos nós temos diversos, né? A capa de chuva. Verdade, exemplos nós temos diversos. Então, o que a gente fazer para poder lidar com isso é ser mais organizado, né? E existe uma regra dos 2 minutos que diz assim, que se leva menos de 2 minutos para poder fazer, faça na hora. E é um ato de serviço que muda tudo. É procurar dar atenção para aquilo ali na hora. Exatamente. E por fim, gente, não menos importante, a frase, calma, você está nervoso à toa. Dependendo da situação, ao invés de você melhorar a situação, você só piora. Porque ela invalida o sentimento do outro. E isso a gente fala, eu falo muito isso com ele muitas vezes, porque assim, às vezes você está sentindo e a pessoa, porque a pessoa não sente como você, não significa que aquilo não doa. Então, a gente tem que ter muito cuidado da forma como a gente fala, porque evita invalidar o sentimento da pessoa e ninguém se acalma mandando o outro ter calma. Tenha calma, como eu vou ter calma? Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado e mais cautela para falar. Esse é um ponto importante a destacar aqui, né? Que como somos seres humanos diferentes, nós não sentimos as coisas iguais. Se for um momento de nervosismo, uma situação de nervosismo, na verdade, é o que é bom, o que é prudente, é você talvez distanciar um pouquinho da situação ali, dar um tempo para poder respirar, para poder voltar e tentar resolver de uma melhor forma. Exatamente. E o desafio da semana é porque se o senhor Márcio Rodrigo me irritar, eu falei o quê, gente? Eu conversarei com ele um pouco para menos, entendeu? Nervosa. E porque, de fato, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas e aprendendo a como falar. Porque a forma de falar muda muito e faz com que a pessoa ou faça o que você quer ou ela se irrite e não faça. Verdade. Agora nós queremos orar por vocês para que esses pequenos detalhes não acabem por minar o casamento e o relacionamento de vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar paciência, que o Senhor possa nos dar mansidão, Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor, para poder lidar com todos os momentos, com todos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, Senhor. Pai, que o nosso casamento, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, qual desses 5 detalhes que a gente falou que mais acontece na sua casa? Se tiver algum sexto que a gente não citou, comenta aqui que a gente volta e comenta junto com vocês. Sexto, sétimo, oitavo, nono. Exatamente. Aproveita e se inscreva aqui no canal. Tá? Dá o like. Dá o like. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E a gente se vê no próximo vídeo.